Então, pessoal, chegamos à segunda etapa da nossa atividade hoje e nela vamos abordar nessa segunda etapa as funções e suas relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numéricas. O que é essa dependência unívoca? Não tem o y e o x? O y depende do valor que eu colocar no x. É isso aí, tá legal? Vamos ver conforme exemplos, tá? Antes de falar, né, vamos falar um pouco sobre as funções. As funções são conteúdos muito importantes para você, né? É um assunto que é visto no nono e no primeira série agora do ensino médio, tá? Nesse conteúdo, as relações de dependência podem ser demonstradas através de funções que passeiam entre grande parte das disciplinas escolares, tá? Por exemplo, temos aqui, né, as dependências entre duas variáveis. Né? Qual é a relação entre essas dependências? As variáveis podem ser objetos dos tipos mais diferentes. Por exemplo, relação estabelecida entre a velocidade do veículo na física, o tempo de viagem num determinado trajeto, ou então o cálculo da hipotenusa. Aqui é física ainda, viagem, tá? E o cálculo da hipotenusa de um triângulo retângulo, dados os catetos. Tá legal? Também, aí aqui já é matemática, tá bom? Se não, vejamos situações abaixo ou a seguir, né? Então, aqui temos o seguinte, uma bola custa R$ 20. Se for X a quantidade de bolas que Pedro, professor de educação física, quer comprar e Y um preço em reais, que ele vai pagar, podemos organizar uma tabela para entender melhor a situação. Ele quer comprar, uma bola custa R$ 20, se for X a quantidade, então ele vai precisar de X quantidade de bolas, sendo que uma custa 20, tá? Então, seria X vezes 20, ou 20x, 20 vezes X, tá? E Y seria o preço que ele vai pagar. Uma custa 20, vamos lá? Vamos fazer a relação, ó. Uma X, uma bola, custa 20, multiplica 1 vezes 20, 20. Duas bolas vai dar R$ 40, que é o preço. Quando eu seleciono 3 bolas, se ele escolher 3 bolas, ele tem que pagar R$ 60, que cada uma é 20. Se ele comprar 4 bolas, no final ele vai pagar R$ 80. Se ele comprar 5 bolas, ao final ele vai pagar R$ 100, tá bom? Então, é assim, isso é uma função. Um valor depende do outro, tá? Os preços a serem pagos nos táxis variam de acordo com a bandeirada e os quilômetros rodados por ele. Quando entramos no táxi, pagamos um valor fixo de R$ 10 mais 50 centavos por quilômetro rodado. Quase hoje ninguém usa táxi, o pessoal cobra preço fixo, mas na época que eu tinha a idade de vocês, o táxi funcionava assim, tinha bandeira 1, bandeira 2. Bandeira 1 era de dia, manhã cedo, de tarde, bandeira 2 à noite, longas distâncias, tá? E finais de semana, tá? Aí eram valores diferentes. Bandeira 1, vamos supor que fosse R$ 1. Bandeira 2, aí era um pouco mais caro, 2, 3 era um valor, e as prefeituras que tabelavam esses valores, tá bom? Então, o valor a ser pago por um cliente que entrou em um bairro qualquer e percorreu 5 quilômetros será de quanto por esta corrida. Então, tem aqui a função escrita por quê? R$ 10, preço fixo. R$ 10. Chamou o carro, já paga R$ 10. Para cada quilômetro rodado, ele vai pagar R$ 50 centavos a mais. Então, R$ 10, se ele rodar 1 quilômetro, vai ser 10. 50, se ele rodar 2, vai ser R$ 11, e assim vai aumentando, tá? Então, a função é essa daqui, ó. O preço que ele vai pagar da corrida vai ser R$ 10, chamou o táxi, pagou 10, mais 50 centavos por quilômetro rodado. Como ele rodou só 5 quilômetros, né? 5 vezes 50 vai dar 250, como é centavos, vai dar R$ 2,50. Faz na mão. Um dedo é 50, 2 é 1, 3 é 1,50, 4 dedinhos são R$ 2. O quinto dedo vai dar R$ 2,50. Então, vou multiplicar aqui por 5. Logo, isso vai dar 10 vezes 2,50. Logo, isso vai dar 12,50. É o valor da corrida após andar 5 quilômetros, tá? Então, o valor a ser pago, que eu vou chamar de Y, depende da quantidade de quilômetros. Mas já está fixo, R$ 10. Chamei, eu já pago 10, tá? Então, isso aqui é uma função polinomial de primeiro grau ou função afim, tá bom? Vamos lá, outro exemplo. Uma fábrica de bolsas possui um custo mensal de produção de R$ 7.000,
mais 5 reais por bolsa. Então, presta atenção. Ele abriu a fábrica, ele gasta 7 mil por mês. Não precisa fazer nada. Só abriu, já paga 7 mil por mês. Tá? Mas se ele fabricar cada bolsa, além dos 7 mil, ele tem que arrumar mais 5 reais por bolsa fabricada. Tá bom? Determine a lei de formação dessa função e o valor do custo na produção de 2.000 bolsas. Então, vamos lá, vamos para a lei de formação. Então, ó, eu tenho 7 mil, que é o preço, o cara abriu, pagou 7 mil, mais 5 reais por bolsa, 5 vezes B, que é a quantidade de bolsas. Como ele vai produzir 5.000 bolsas, 2.000 bolsas, o custo dele vai ser o seguinte, vai ser, ó, vezes 2.000, ó, vai ser 7 mil. Abriu a fábrica, é 7 mil, mais 5 vezes 2.000. 5 vezes 2.000 vai dar 10 mil, mais 7. O custo dele, só para fabricar 2.000 bolsas, vai ser 17 mil reais. O que é os 7 mil reais que é certo? Luz, manutenção de maquinário, funcionários, tá bom? Peças para fabricar o couro, os pingentes, né? Se tiver a costura, a linha, tá legal? Então, esse é o custo, tá bom? E para cada bolsa ele tem que pagar mais 5 reais. Deve ser a mão de obra ou a linha, tá? Aqui é um custo fixo, né? Que é luz, água, impostos, tudo isso. E aqui a variável deve ser a mão de obra, tá legal? Então, vamos lá. Então, é 17 mil reais. Então, vamos para um exemplo. Os professores de uma academia recebem a quantia de 50 reais por aula, mais uma quantia fixa de 300 reais. Quer dizer, o cara pisou como abono mensal. O cara pisou na academia, não atendeu ninguém, você já tem que pagar 300. Mas tem alguém para lhe dar aula, você paga mais 50 reais. Tá legal? A quantia Y que o professor recebe por mês é dada em função da quantidade X aulas que ele dá durante o mês. Tá legal? Qual é a lei de formação da função que relaciona essas duas grandezas? Então tá aqui. 50 reais, né? 50 por aula, mais 300 de bonificação, tá bom? Ele pisou lá, já ganha esses 300. Tá? A cada número real positivo x, associar um número real y que represente o inverso de x. Bom, esse aqui é um outro exemplo, tá? Perdão, era para aparecer isso assim, tá? Mas não foi. Então, vamos lá, vamos para o próximo exemplo, né? E nesse exemplo, deixa eu só ativar aqui. Esse próximo exemplo, né, temos o seguinte. Escreva algebricamente a lei de formação de cada função descrita a seguir. Letra A cada número real positivo x, associar um número real y que represente o inverso de x. Inverso de x é 1 sobre x. Inverso de qualquer coisa é 1 sobre aquela coisa, tá legal? Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a 1 sobre x. X tem que ser diferente de zero, senão dá errado isso aqui, tá legal? Vamos para a próxima. E a próxima é o seguinte. Desculpa. Escreva algebricamente a lei de formação de cada função descrita a seguir. Letra B. A cada número real x associar um número real y que represente o quadrado de x. Quadrado de x é x vezes x, x elevado a 2, tá legal? Menos 4. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a x elevado a 2, menos 4. Vamos para o próximo aqui, exemplo. Escreva algebricamente a lei de formação de cada função descrita a seguir. A cada número real x associar um número real y que represente a metade de x aumentada de 5. Metade de x, x sobre 2, ou 1 sobre 2 de x, mais 5, tá? X sobre 2, 1 sobre 2 de x mais 5. Tá legal? Então, próximo aqui. Vamos para o próximo exemplo. Uma fábrica de açaí compra o fruto em uma fazenda próxima, onde paga 20 centavos por quilo de açaí. 20 centavos por quilo. A quantidade de quilo é a nossa variável. Isso significa que o valor de cada compra efetuada depende da quantidade de quilos de açaí comprados. Observe a tabela. Então, vamos lá. Ó. Se ele comprar 1 quilo, 20 centavos. Se ele comprar 2 quilos, 40 centavos. Assim sucessivamente. Se ele comprar 10 mil quilos, logo ele vai pagar 2.000 reais. Tá legal?
Então, vamos continuar aqui, dada a tabelinha, tá? Ele quer saber o seguinte, repare que estão sendo medidas duas grandezas, a quantidade e a outra é preço, tá? E o preço pago depende da quantidade, óbvio. A variável quilo, né, que é X, eu vou multiplicar por Y, é quem vai definir a quantidade. 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos, 100 quilos, 1000 quilos, 10.000 quilos. Tá legal? Logo, qual será a lei de formação? Y igual a 20 centavos por quilo. O próprio problema já te dá a resposta. 20 centavos por quilo. Tá? A preposição por também, nesse caso daqui, é a multiplicação. Então, chegamos à etapa da pergunta, e a pergunta é a seguinte. Vamos lá? Num posto de gasolina, na cidade do Rio de Janeiro, cobre, em média, o preço de R$ 6,09. Geralmente tem mais um 9 aqui, né? São 3 milésimos, né? Mas a gente está fazendo com 2 casinhas decimais, tá bom? De gasolina. Com base nessas informações, tá? Marque abaixo a função. Lembrando, é R$ 6,90 o preço do litro, tá? É o litro, tá legal? Ele não está informando aqui, mas a ideia é o litro. Marque abaixo a função, marque aí embaixo, dentro do formulário, tá? A função que descreve a relação entre preço e quantidade de litros. Atenção, a variável X é a quantidade de litros. Então, aperte o pause e marque aí no formulário, aí embaixo, a resposta correta.